Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Pentecostes era uma festa em que os judeus celebravam o dom da Torá, a festa de Shavuot, onde os judeus celebravam o dom da Torá. Para nós católicos é o dom do Espírito Santo. Jesus exerceu seu ministério na força do Espírito. E ele ressuscitado agora, ele é o doador do Espírito. É aquele que vai ao Pai e doa para os seus o dom do Espírito. É o que nós ouviremos no Evangelho de hoje, é o que nós ouviremos nas leituras desta solenidade. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São João, capítulo 20, dos versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Amados e amadas de Deus, o ressuscitado é aquele que doa para os seus, para a sua igreja, o dom do Espírito Santo. Jesus que sopra sobre os discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo." O ressuscitado é aquele que doa para os seus o Espírito. O Evangelho de São João quer dizer isto para nós. Jesus, ele desenvolveu todo o seu ministério na força do Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito. Quando ele se submeteu àquele rito de João Batista, foi batizado no Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus. Jesus foi ungido pelo Espírito. Ele desenvolveu todo o seu ministério na força do Espírito. Há um texto do Evangelho onde acusam Jesus de expulsar demônios por Belzebu. E Jesus vai dizer: se é por Belzebu que eu expulso demônios, os demônios estão divididos contra si mesmo. E todo reino dividido caminha para a ruína. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, o reino de Deus já chegou até vós. Jesus, ele agia pela força do Espírito de Deus. Na cruz ele entrega o Espírito. Agora ressuscitado, ele é o doador do Espírito. Ele vai ao Pai. Nós celebramos no domingo passado a ascensão do Senhor. Mas o Senhor dá para os seus agora, para a igreja, o dom do Espírito Santo. E nós ouvimos também na primeira leitura os apóstolos que ficam cheios do Espírito Santo. Então apareceram-lhe como veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles estavam. Então apareceram línguas de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pentecostes é o dom do Espírito, é o ressuscitado que dá aos seus o dom do Espírito, e o dom do Espírito que cria comunhão. Agora os apóstolos falam na sua língua e cada um os ouve na sua própria língua. Pentecostes é o oposto de Babel. Babel, as línguas causam confusão. Em Pentecostes elas causam comunhão. É o Espírito que é espírito de comunhão, que é espírito de vida. É o Espírito que dinamiza a vida da igreja, que enriquece a vida da igreja com dons, com carismas, com ministérios. É o Espírito que causa essa riqueza toda na vida da igreja. É o Espírito que dinamiza a vida da igreja no caminho da evangelização, no caminho da missão. Durante todo o tempo pascal, nós lemos os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos mostraram para nós como, guiada, conduzida pelo Espírito,
o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou até o centro do mundo habitado daquela época, Roma. Amados e amadas de Deus, nós também hoje vivemos do Espírito. Nós recebemos o Espírito. O Espírito nos é dado no sacramento do batismo. A crisma é o sacramento próprio do Espírito. Nós também somos homens e mulheres que vivemos da força do Espírito, vivemos da dinâmica do Espírito. Deixemos com que o Espírito dinamize verdadeiramente a nossa vida, nos torne cristãos em saída, nos torne católicos em saída, nos torne verdadeiramente discípulos e discípulos missionários de Jesus Cristo. Deixemos com que o Espírito dinamize a vida das nossas comunidades, torne nossas comunidades verdadeiramente igrejas em saída, nos torne uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza, mas evangeliza movida pelo Espírito. Papa Francisco fala da evangelização com o Espírito. Paulo VI já falava da evangelização com o Espírito. A evangelização com o Espírito é uma evangelização que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Evangelização com o Espírito, evangelizadores com Espírito. Evangelizadores que se colocam verdadeiramente na escuta e na dinâmica do Espírito e se colocam numa posição de saída. Que o Espírito realize também hoje em nós, na vida dos católicos, na vida de cada católico e na vida da igreja, aquilo que ele realizou na primeira geração de cristãos, de católicos.